Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, o podcast do Noticidade. Este é o episódio de número 78 e eu recebo aqui com muito prazer, com muita alegria, o pastor Glauber Valente. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Noticidade. Amém, amém. Muito obrigado, Douglas, por esse convite. Mais uma vez a gente está aqui, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a você por esse convite. E eu sei que vai ser um momento especial aqui para a gente estar participando e falando sobre a vida, sobre as coisas de Deus. Maravilha. Lembrando a você, amigo e amiga internauta, que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVR Net e também da Clínica Divertidamente. Eu convido você desde já a compartilhar esse episódio aqui, o 78, porque nesse episódio nós temos sorteio. Para você que compartilhar, comentar, curtir, interagir com a gente aqui, nós vamos sortear um ingresso para a palestra sobre finanças que acontece sexta-feira, lá no Brazeto, né? Vai ser à noite, vai ser um evento muito bacana, uma palestra com o pastor Arão Xavier, que é muito conhecido, tem muitos seguidores e realmente faz sucesso no Brasil inteiro, é um grande palestrante e fala sobre finanças. Ele é cristão, é pastor evangélico e traz essa mensagem sobre educação financeira. Tenho certeza que vai ajudar muito você que é empreendedor, você que quer crescer, quer prosperar. Tenho certeza que você deve participar dessa palestra que vai acontecer no Brazeto e posteriormente a palestra vai ter um jantar. Então vai ser muito legal, muito bacana. Os ingressos custam R$100 e a gente está sorteando um ingresso para vocês aqui nessa edição desse episódio aqui com o pastor Glauber Valente. O Glauber, que é pastor da Horeb Church, né? Lá com a Bárbara e com o Hudson Mukiuti, né, pastor? Eu queria que você se apresentasse aqui para a comunidade que ainda não te conhece, né? Quem que é o Glauber Valente? Então, pessoal, eu sou o pastor Glauber Valente, agora pastor, né? Eu sou Glauber Valente, tenho 35 anos e estou aqui para falar um pouco sobre as coisas de Deus, mas, acima de tudo, posso mandar um abraço para minha esposa que está assistindo? Claro. Agora eu sou pai, viu? Sou casado. Da última vez que a gente veio aqui não era ainda. E sou casado também com a Gabriele. Sou pai da Lídia. E estamos aqui, felizes e gratos a Deus por tudo. E sou lá do pastor da Horeb Church, viu? Tem que lembrar, Horeb Church, pastor Hudson, pastora Bárbara. Vamos lá. Maravilha. E é um aprendizado muito grande, né, pastor, grande. Que você tem ali com os pastores já há muitos anos ali com eles, né? Rapaz, é bastante aprendizado, hein? Quando você se converteu, foi lá na Horeb Church? Não, na verdade, eu vim de uma família de evangélicos, né, de pastores, e eu cresci na Assembleia de Deus de Missões, né? Assembleiano? Assembleiano daqueles de família mesmo. Coisa boa, hein? Poxa, retetê. E eu, né, vim da Assembleia, cresci lá na Assembleia por muito tempo, né, até os meus 24 anos eu participava dos cultos e era assíduo lá na igreja, e de repente a gente resolveu ir para outros rumos, né, mas de nascer assim, eu nasci na Assembleia de Deus, né, mas estamos crescendo em outro ministério agora. Maravilha. Para quem não sabe, o pastor Glauber também é ministro de louvor, né? É um levita, canta muito, tem uma voz muito linda e é muito usado por Deus, né? Realmente faz muita diferença, né, essa parte do louvor em qualquer igreja, qualquer denominação, né? Realmente o louvor, ele traz uma outra essência, um outro nível, né, para qualquer igreja, faz realmente muita diferença, né? E para quem é acostumado a buscar a Deus, né, no momento ali do louvor realmente é impactante, né? Então por isso que é muito importante, né, a música, né, os louvores, a adoração a Deus faz muita diferença. E a gente vai trazer aqui, né, algumas músicas, né, para quem não conhece, né, o Glauber, para também compartilhar esse dom que Deus te deu. Tenho certeza que vai tocar muita gente aqui. Então a gente vai fazer hoje, pessoal, um podcast um pouquinho diferente, vai ter música também, porque o Glauber tem esse dom e ele está disposto a compartilhar isso que Deus deu para ele, né? Isso é muito bacana,
né, Glauber? E realmente é muito diferente, né? Realmente você poder ser instrumento de Deus, sim, e poder alcançar, sim, levar salvação, levar a palavra de Deus através de um dom que Ele te deu. Né? É uma responsabilidade muito, muito grande. Você tem que dar conta da salvação de alguém, né? E o ministério de louvor, você falando sobre o louvor ele é tão importante na igreja, não só na igreja, mas na vida da pessoa, porque a palavra de Deus vai falar que o louvor, Deus habita no meio dos louvores, né? E o louvor, ele é um ato que você faz que rompe os céus, né? Porque às vezes está num momento de quebrantamento, num momento de situação ali que você está passando e de repente um louvor vai fazer com que tudo mude na sua vida. Porque o louvor, ele toca o coração de Deus. E não só para quem canta, né? Quem tem o dom de cantar é mais vamos colocar assim, agrega mais alguma coisa. Mas todo mundo tem a oportunidade de cantar e abrir os céus através do louvor. O louvor, ele rompe barreiras, o louvor, ele quebra grilhões, ele rompe barreiras, ele derruba muralhas. A gente tem a passagem de Paulo e Silas, que Paulo e Silas, eles vão lá e falam assim, olha, vamos cantar aqui na prisão que o negócio vai acontecer. E realmente acontece. O louvor, ele é um diferencial na vida da pessoa, no ministério das pessoas, né? Na igreja, então, principalmente. Né? Com certeza. Por isso, quando a pessoa está passando por um problema, ela deve ir para o seu quarto, colocar um, sim, louvor, dobrar o seu joelho, orar a Deus, né, e pedir direção. Né, que tenho certeza que aquela aflição, aquele mal que está sobre ela, vai passar, né, por conta disso. Imagine você, 2 homens numa cadeia, louvando a Deus, né, diante de um problema, de uma prisão. Tem coisa pior do que uma, sim, prisão, né? O Douglas, eu já tive várias experiências assim com Deus em relação ao louvor. Não só porque a gente canta, e eu sempre tive um objetivo na minha vida, que o dom que Ele me deu, o dom de cantar, não é só para mim engrandecer, não é para minha fama, não era para mim. Então, desde sempre, eu sempre usei o louvor para que a glória de Deus fosse manifesta, né? Então, assim, eu já tive várias experiências com Deus em relação ao louvor, de momentos específicos da minha vida, de quase morte, eu louvar e Deus, Ele vir restaurar minha vida, e não só a minha, mas as vidas ao redor, entendeu? Então o louvor, ele é algo que toca mesmo o coração de Deus e muda mesmo a vida espiritual das pessoas, né? Que nem eu falei, não só para quem canta, mas para qualquer um que se dispõe a adorar o Senhor, né? Porque a questão do louvor não é só o cantar em si, é o que você entrega para Deus. O louvor, ele vai fazer a parte ali, né, de tocando, mas o que toca mesmo o coração de Deus é a sua adoração. E o louvor, ele vai agregar a adoração ali. Então, o que vai realmente quebrantar o coração de Deus, que vai tocar o coração de Deus, é a adoração que você faz através do louvor, da sua entrega da alma, né? Maravilha. Lembrando para vocês, pessoal, que nós estamos ao vivo aqui no podcast Noticidade, episódio de número 78, hoje com o pastor Glauber Valente. Lembrando também que nós estamos sorteando para você que comentar, compartilhar e curtir aqui essa transmissão, estamos sorteando um ingresso para a palestra de finanças que acontece na próxima sexta-feira no Braseto. Depois da palestra vai ter um jantar, o ingresso custa R$100 e na última atualização que eu recebi, da direção, da organização, já estão praticamente esgotados. Sim, os ingressos, já acabou, né? Não tem mais para vender, então quem está querendo ir, compartilha, porque esse ingresso já estava reservado bem antes, né? A pastora Bárbara já tinha passado para nós, então nós temos esse um ingresso. Se você quiser comprar, infelizmente acho que já não vai dar mais, porque já esgotou, né? Então vai estar lotado lá o Braseto para essa palestra sobre finanças com o pastor Arão Xavier, que é nacionalmente conhecido e tenho certeza que vai trazer uma mensagem muito bacana que vai ajudar muita gente, a população, a comunidade aqui de Sidrolândia. Então vamos lá, vamos para a primeira música aqui. Glauber, cadê? Coloca aí nosso DJ, o acompanhamento aqui pro Glauber. E esse louvor específico que eu vou cantar, ele fala de exaltar o Senhor, né? Então, que todos que estiverem ouvindo, exaltem o nome do Senhor nesse momento, adorem a gente, juntamente com a gente. Ele é exaltado nos céus,
eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia, Ele é exaltado. Maravilha. Seja toda a honra e toda a glória. Benção, tá afinado, hein, gente? Rapaz, olha que eu tô rouco hoje, hein? Imagina o dia então que não tiver, hein? Eu tava falando pra minha esposa, eu falei assim, amor, eu acho que, não sei se eu vou conseguir cantar, que minha garganta tá rouca. E hoje eu tava mexendo com o negócio, tava dando uns pó ali, né? Fazendo pó. Eu falei assim, rapaz, vai ser difícil. Mas estamos indo, estamos aqui. Deus está no controle Amém. de tudo, né, Glauber? Quero mandar um abraço aqui, pessoal, que está chegando aqui na nossa live. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que ao comentar, curtir e compartilhar, você concorre então ao ingresso para a palestra do Arão Xavier, que acontece na sexta-feira, lá no Brazeto. E depois vai ter um jantar. Que maravilha, hein? Que delícia, E eu vou né, falar uma Glauber? coisa pra você, o Arão Xavier, ele pensa num cara que é inteligente e conhece mesmo sobre essa parte financeira. Ele é um grande empresário, grande palestrante, pastor. Eu já tive a oportunidade de ver ele ministrando, então, só para agregar aí o que você está falando, o cara é o cara, ele entende do negócio, vai ser bênção. Maravilha. Mandar um abraço aqui, pessoal, para Neuci da Moto, tá com a gente aqui. Então, O Gilmar, Neuci. Gilmar Araújo também tá aqui. Gilmar, Obrigado, Gilmar. Luan Streaming também tá aqui. A Aurora Valente Minha mãe. tá por aqui dando boa noite aqui. Boa noite. Obrigado, dona Aurora. O Valente já entregou, né? Já entreguei aqui, minha mãe. Nome bonito, né? Valente. É o sobrenome, né? A Balada Sertaneja tá aqui. Imagino eu que o Balada Sertaneja é o Ronan. Ronan de Andrade. Grande músico, grande cantor. Obrigado aí pela Obrigado, audiência. gente. A Rosa Maria e o Tiago Pavei Marcon também tá por aqui. Obrigado. Lá da, se eu não me engano, Relva Floricultura. Obrigado pela audiência, pessoal. A Kellen tá por aqui também. Kellen Giotto, lá do Sindicato Rural de Cidrolândia, Edna Maria Mucchiuti, Kellen Cristina, a Cidinha Souza, José Santos, William Passi. William é pastor lá da Igreja Luterana. Obrigado, William. O pastor Hudson também está com a gente, lá da Oreb Church. A Melissa Dominique Perdomo também. Quem mais está por aqui? A pastora Bárbara. Obrigado, pastora. Está por aqui também o Douglas Lopes, pastor também. Douglas é o pastor, né? Sim, pastor também lá. Douglas Lopes, é que tá meio uma foto distante, né? Acho que da família, aí acaba não enxergando. Eu até de óculos às vezes não enxergo, pessoal, imagina. A Gabriela também tá aqui, Minha esposa, né? beijão. Tá junto com a gente aqui também. Quem mais? Se tiver pergunta, deixa aí, pessoal, pergunta aqui. A Daiane Oshiro também tá aqui. Obrigado, Daiane, grande pastora. Vai estar aqui com a gente também, né, Glauber? Pastora Daiane.
O pessoal, às vezes, quando fala de microfone, tem gente que corre, né? Corre, né? Mas tem gente que o microfone puxa ela, né? E vocês que são pastores, têm esse chamado, né? Para levar a mensagem, Sim. a palavra de Deus. Por isso que é muito importante, né? Já eu continuo aqui mandando um abraço para vocês, pessoal. Mas o que eu queria saber do Glauber é um pouquinho do seu testemunho, pastor. Por quê? Você é jovem, né? Casou agora, né? Já teve aí a primeira filha, né? Sim. Menina, né? Isso, Como que é o nome dela? A Lídia. Lídia. É a princesa do papai. E aí, do com papai. isso, vem a maturidade, né? O casamento, filhos, né? Você vai amadurecendo. Só que nem sempre foi assim, né? Você, há pouco tempo aí, hoje está com que idade? Eu tô com 35. 35. Então, há pouco tempo aí, estava na casa dos 18, 15, 20, né? E essa idade, né? Eu sou da mesma geração sua, um pouquinho mais velho, mas essa geração, a adolescência, tem toda uma dificuldade, né? Eu, por algumas vezes, eu pensei no suicídio. E você também. Sim. E acredito que muitos jovens pensam nisso, porque é uma fase muito difícil, muito complicada, né, Glauber? Olha, Douglas, você falando aí, comecei a lembrar de algumas, né, de como eu comecei a minha vida na fase adolescente ali, né? Eu sempre fui muito independente dentro de casa, sempre fui um filho assim muito independente. E de repente eu resolvi sair de casa, morar sozinho e eu vou dar uma dica para vocês, os filhos aí que tem o pai e a mãe que são presentes, que são bons pais, continuem dentro de casa, viu? Não saia sem uma orientação de Deus que o não mundo faz lá loucura, fora, não. não faz loucura não, que o mundo lá fora não é de brincadeira. Mas eu falo assim que eu tive essa atitude de sair de casa, mas onde eu pude crescer, né? Crescer como homem, como pessoa, formar o meu caráter, mas não foi nada fácil. E você falou de algo muito, muito importante sobre suicídio. Logo quando eu saí de casa, eu resolvi ter minha vida, né? Eu vou lutar, vou fazer o possível. Já sempre fui muito independente, sempre quis conquistar as coisas, então eu vou por minha conta, né? E é onde eu me frustrei muito. Então eu bati muito de frente com a realidade da vida, porque até então eu ficava dentro de casa, era tudo ali, tudo certo. E de repente um rapaz de 19 anos sai de dentro de casa e vê que o mundo é bem diferente daquilo que ele esperava, e aquele altruísmo todo vai por água abaixo, porque você não tem uma estrutura, você não tem uma estabilidade para lidar com aquilo ali. E foi onde eu comecei a entrar num estado de depressão. Eu lembro que em 2024, eu estava com 24 anos já, e eu resolvi sair da igreja. Eu resolvi sair um tempinho da igreja, cresci na igreja quando eu comecei falando aqui. 2014, no caso. Isso, 2014. Certo. Eu resolvi sair da igreja, mas assim, não saí da igreja pra... Tava lá, o crente Raimundo, né? Pé na igreja, todo mundo, tava ali, naquele meio termo ali. E aí eu resolvi sair da igreja e comecei a conhecer o mundo um pouco assim, e foi onde literalmente eu botei o pé na jaca, né? Vamos colocar nesse termo assim, onde eu pisei onde não devia ter pisado. E eu comecei a entrar num estado de depressão profundo e eu comecei a ter sentimentos assim sobre minha vida, sobre quem eu era. E eu lembro que desde de criança, desde pequeno, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com as pessoas, de ter uma amizade, de ter ser sociável, né? Uhum. Então eu tive muita dificuldade na infância para poder lidar com isso. E quando eu saí de casa, que eu tinha que lidar com as pessoas, eu não soube lidar. Então eu tive muita rejeição, eu me rejeitei muitas vezes, e eu acho que a rejeição é a pior coisa para que uma pessoa, eu acho que vamos dizer assim, que é o pontapé para a pessoa cair em desgraça em relação ao suicídio. E eu me senti muito rejeitado desde pequeno, e tinha algumas situações que aconteceram, e até esses dias você estava no culto, né, no ensino, e eu falei sobre algo que aconteceu comigo na infância, que me fez ser preso naquela mentalidade, na mentalidade de que eu não era ninguém, que eu tinha um problema, complexo. Que eu era complexo.
E eu não conseguia destravar a minha mentalidade para poder desenvolver com as pessoas, né? E ter amizades. E quando eu cheguei nessa fase de morar sozinho, viver sozinho, eu quebrei muita cara porque eu não conseguia me socializar. Porque eu tinha dificuldades, problemas lá na infância que eu não tinha resolvido. E quando eu cheguei nesses 24 anos, eu resolvi sair da igreja. Eu falei assim, vou conhecer o mundo, passei minha vida inteira na igreja, tudo certinho, tudo não sei o quê, e né, naquela doutrina toda, eu falei assim, eu vou sair da igreja, né? E aí, de repente, eu conheci o mundo e fui conhecendo pessoas, aí eu comecei a desenvolver um certo tipo de socialização com as pessoas. Comecei a socializar mais, comecei a ter mais conhecimento sobre as coisas, e eu comecei a entrar no mundo da bebida. Eu comecei a entrar no mundo da bebida, comecei a entrar não ser um bêbado largado, né? Mas eu comecei a gostar muito daquilo ali. E eu comecei a perder muito os meus princípios. Eu comecei a deixar muito os meus princípios de lado. E foi onde que eu comecei literalmente, a ladeira abaixo. E nesse tempo, eu comecei a me entregar para isso. Eu comecei a me entregar mais para essas coisas e comecei literalmente a deixar as coisas de Deus de lado. Porque eu ainda estava meio termo, né? Estava um pouco na igreja, estava um pouco lá no mundo. E aí teve uma situação que aconteceu comigo que me fez voltar à realidade, né? Eu lembro que eu tinha bebido bastante sozinho em casa, sozinho. Porque eu não conseguia muito fazer isso com as pessoas, mas eu fazia sozinho em casa. E eu bebi sozinho em casa muito. E de repente eu não lembro do que aconteceu, eu só sei que eu levantei no outro dia muito mal, né, todo sujo. E aquele dia eu falei assim, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é a minha realidade, isso aqui não é a minha vida, isso aqui Deus, não é isso que Deus quis para mim, não é isso que Deus prometeu para mim desde quando eu nasci, desde quando eu estava no ventre da minha mãe. E nesse período dos 24 anos até os 26, que foi um período pouco ali de fora da igreja, mas foi um período onde eu tive mais problemas com a depressão, porque eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia me entregar para as pessoas, não conseguia me abrir com as pessoas. Então tudo que acontecia comigo, toda a rejeição que eu mesmo tinha de mim, ela começou a ser muito profunda. E eu comecei a me consumir sozinho em casa. Mas você trabalhava? Eu trabalhava. Eu tinha uma vida fora dali, mas só que quando eu chegava em casa era problema. Entendeu? Eu tinha uma vida fora. Eu tinha uma vida de trabalho, essas coisas, até de ir na igreja. Nos lugares era normal. Normal. Eu transparecia uma outra pessoa. Só que dentro de casa é que era o problema. Eu lembro que tinha situações que eu fazia de tudo para não ir para casa. Fazia de tudo para não voltar para casa. Isso acontece muito com homem casado, né? Muito. Ele não quer chegar, ele fica nos bares por aí na rua. Fica nos bares por aí, né? Mas comigo acontecia muito isso de eu não querer ir para casa, porque eu sabia que se eu chegasse em casa, todo aquele sentimento, aquelas coisas ruins que eu sentia de mim, elas voltariam de alguma forma e aquilo ali me faria parar a vida, né? E realmente para, né? Porque você se sabota, né? Mas qual que era o grau da sua depressão? Ele era não era um grau tão grave porque você ainda conseguia trabalhar, porque tem gente que não consegue nem levantar da cama, né? Olha, Douglas, eu não vou saber te explicar exatamente qual era o grau, porque eu nunca procurei ajuda. Teve uma vez só que eu fui na psicóloga, mas nunca mais voltei, nunca descobri qual que era o grau. Só que assim, era mais sentimental e espiritual das coisas que eu vivia do que qualquer outra coisa. Eu não sei te dizer o porquê que eu senti aquilo ali. Até hoje eu não sei te explicar, mas aconteceu comigo. Então eu tinha um tempo todo, eu tinha a sensação de morte. O tempo todo eu tinha a sensação de que eu tinha que morrer, que eu não servia para aquilo ali. E olha que eu sempre estive envolvido nas coisas. Sempre. Eu falo assim, eu não tinha uma vida social de amizade, sabe? Eu não conseguia ter amizade com as pessoas. Mas eu tinha uma vida de trabalho, às vezes na igreja eu conseguia desenvolver os trabalhos na igreja, eu conseguia estar ali. Mas fora dali, eu estava perdido, minha mente era perdida. E eu me achava incapaz, e eu não sei como que eu conseguia resolver as outras coisas. Mas você chegou a pensar em suicídio? Sim, várias vezes eu pensei em suicídio. Teve uma situação que estava... Rapaz, mas, poxa, um cara jovem, bonito...
né, um futuro pela frente, saudável. E olha interessante o que você está falando, e a gente tem todas essas características, né? As pessoas, a maioria das pessoas que tem depressão assim profunda ou tem algo que precisa ser tratado, elas têm umas características de pessoas fortes, pessoas bonitas, pessoas que têm algum empreendimento, alguma coisa nesse tipo. A pessoa desenvolve algo. E eu sempre trabalhei dentro do ministério da igreja, sempre desenvolvi alguma coisa lá, sempre cantei na igreja, sempre tive o sonho de cantar. Então tinha algo. Só que eu acho que o inimigo, ele trabalha tanto na mente da gente, e eu sempre tive, que nem eu falei para vocês, eu sempre tive essa questão da rejeição, e isso eu acho que foi crescendo ao longo do tempo, e eu comecei a entender que por mais que eu fosse bonito, né, que nem você falou, ou eu cantasse, eu tivesse alguma coisa, eu trabalhasse, eu não achava que eu era capaz daquilo ali. Eu não achava que eu seria capaz de ter uma continuidade para aquilo ali. E por muitas vezes na minha vida eu fiz assim, eu começava um projeto e não terminava. Não dava certo. Não é que não dava certo, poderia dar, tudo encaminhava para dar certo, só que eu me auto-sabotava, porque eu achava que não ia dar nada. Entendeu? Porque então você abortava antes de... Abortava antes de sequer dar início a alguma coisa. Então às vezes eu podia estar com um projeto aqui, estar com uma ideia aqui, e de repente... eu chegava lá na minha casa, aquela sensação vinha, aquele sentimento, aquelas coisas vinham, e eu falava, não sirvo para isso aqui, se eu fizer isso aqui não vai dar certo, as pessoas já não gostam muito de mim, então não vai dar certo. Então eu me auto-sabotava, e aí é onde eu comecei a parar muito na minha vida. E teve uma situação que você falou de pensar em suicídio, várias vezes aconteceu isso comigo. E uma das mais marcantes foi quando teve uma vez, eu já conhecia o pastor Hudson, a pastora Bárbara, já conhecia eles, já convivia com eles ali. E a gente estava numa Páscoa, era no dia da Páscoa. A gente foi comemorar lá em Campo Grande, a gente foi na casa do pessoal lá, e era num prédio, num apartamento. E tava todo mundo lá, e eu fui mal aquele dia pra lá, eu tava mal, eu não tava bem, mas eu fui, mas a minha cara transparecia outra coisa, mas por dentro eu tava mal. E aí eu cheguei lá nesse apartamento, quem tava lá, e o pessoal ficou lá dentro, lá, resolvendo as coisas, e eu fui pra sacada. Quando cheguei na sacada, eu vi claramente, você tem que pular. Você tem que pular. Na minha mente vinha isso o tempo todo, você tem que pular. E eu subi no parapente, assim, parapente que fala, né? Subi assim na sacada, e eu fui pra me jogar, literalmente. Do nada? Do nada não, né? Isso já estava trabalhando na minha mente, mas... Não foi algo planejado. Não foi algo planejado, foi ali. E de repente, quando eu fui para fazer isso, eu lembro que, cara, essa imagem não sai da minha cabeça até hoje. Lá embaixo, lá no térreo, saiu um gurizinho, uma criancinha, correndo, brincando assim, a mãe dele saiu correndo atrás dele, brincando com ele. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo assim, olha, volta porque eu sou teu pai, eu sou quem cuida de você. E eu lembrei, naquele momento eu lembrei da imagem da minha mãe, brincando comigo, né? Foi como se eu estivesse brincando com a minha mãe. Então eu voltei, o Espírito Santo fez eu voltar. E eu fui contar isso muito tempo depois, para pastor e para pastora, lá nessa situação. Então eu tive esse sentimento de querer me matar, de querer dar um cabo da vida, porque eu achava que eu não ia dar conta. E eu tive... Isso você estava com quantos anos? Eu já estava com 26 para 27 anos. Foi recente, sabe? Recente assim, tem alguns anos. Mas eu já estava nessa idade, 26 para 27 anos. Então, assim, olha quanto que a gente percebe que, independente da idade, o diabo ele vai sempre trabalhar na sua mente para que você não prossiga naquilo que você nasceu para fazer. E eu sempre tive um chamado na minha vida. Eu sempre tive um chamado, você falou, né, de pastoreio aquela hora, eu sempre tive um chamado a pastor, eu nunca quis isso na minha vida. Nunca quis isso. E eu acho que uma das coisas que mais fazia eu pensar, eu nunca vou ser um pastor, porque eu não dou conta nem de mim, vou dar conta de ser pastor um dia, de cuidar de alguém. Então eram vários pensamentos que vinham na minha cabeça, várias situações, e várias vezes eu ouvi o diabo falando comigo, faz isso, faz aquilo, você não vai dar conta, você não é nada, e várias vezes. E eu falo pra você, tem gente que não acredita nisso, mas
eu não brinco com essas coisas. Uhum. Isso é muito sério, né, Glauber? Muito sério. Por exemplo, nós tivemos um episódio aí, né, tá todo mundo comentando sobre o episódio do empresário, né, que apontou a espingarda lá para os policiais militares, é um caso recente aí que a cidade está comentando muito isso, né? Eu conheço esse empresário, não vou citar o nome dele aqui, mas eu conheço ele desde criança, né? A gente jogou bola junto lá na escolinha Bonadimã, né? Ele é de uma categoria acima, não é categoria que a gente tinha níveis, né, de idade. Ele é um pouquinho mais velho que eu, então ele tinha um outro grupo, né, e a gente treinava junto também, porque a nossa diferença de idade é bem pouca. A gente é da mesma geração, então todo mundo aqui se conhece, né? E ele é uma pessoa normal, é um empresário, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem família, né? Uma pessoa de bem, né? Se posso dizer assim, mas que teve um episódio de um surto, que teve um problema psicológico, que não foi só esse, já teve outros episódios. Então, o problema dele não é que ele é louco, ninguém é louco. O problema dele é espiritual. Sim. Né? E eu tô resumindo muita coisa da minha vida, mas depois de tudo isso, Douglas, eu comecei a ter ataques de pânico. Ataques de pânico. Ou então da depressão começou a piorar o estágio. E olha, eu falo assim, depois de eu ter Deus começar a me curar, Deus começou a trabalhar em mim, eu já ter voltado para a igreja, eu comecei a ter esses ataques de pânico, eu comecei a ter como que é que fala? Às vezes eu batia um desespero assim muito grande e eu não conseguia, eu me travava, entendeu? Então o pânico vem porque quando você está nessa situação, você pode chegar aqui para não, vai dar tudo certo, mas na sua cabeça os pensamentos é tão forte que você não consegue ouvir as outras pessoas. Então você vai dar mais voz para o seu pensamento. E aí é onde que o seu corpo ele trava ali, né? Ele vai dar um jeito de travar para você voltar à realidade que você, olha, precisa de ajuda, precisa de algo. E eu comecei a ter esses ataques de pânico, né? E eu comecei a voltar para a igreja, e Deus começou a trabalhar comigo. De vez em quando, às vezes dá uma síndrome do pânico ali, às vezes quer voltar a isso, e é uma coisa que eu falo para mim que é uma luta minha, que eu vou, acho que, carregar pro resto da minha vida, mas é uma luta que não vai me derrubar mais, mas é uma luta que eu vou carregar para o resto da vida, porque é onde que eu vou... no momento que eu estiver aflito, eu sei que eu vou ter alguém que vai me resgatar de volta, que Cristo vai me resgatar de volta, que eu não, aquela depressão, aquele problema não volta mais, Deus já me curou daquilo aí, mas o pânico está ali às vezes para fazer você lembrar de que você precisa... o mal não desistiu de você, né? O mal não desistiu de você, mas o pânico às vezes acontece ali para você lembrar de alguma coisa que você precisa focar. Exato. E às vezes dá os pensamentos aceleram um pouco, eu tenho um pensamento muito acelerado, né? Então eu vou pensando numa coisa acima da outra e... Ansioso, eu tenho bastante ansiedade, mas graças a Deus Ele tem controlado bastante isso na minha vida. Quando a gente entrega literalmente a nossa vida para o Senhor, deixa Ele agir, eu tive uma transformação. Eu tive uma transformação de vida em relação a caráter, a personalidade muito grande. A pastora e o pastor sempre brincam para mim. O Glauber, quando veio para a Oreb Church, lá o Glauber veio cheio de carrapicho, né? Tinha um monte de problema para resolver. E ele sempre fala, o Glauber sempre tinha um monte de carrapicho. E realmente é verdade, tinha muita coisa que na minha mente era só deixar ir embora. Não precisava ficar com aquilo. Entendeu? Remoendo, né? Não precisava remoer. Então, Deus foi curando. Mas quando eu falo essa questão da importância da saúde mental, pessoal, e espiritual, tá tudo ligado. Tudo ligado, né? Tudo ligado. Quando eu falo desse empresário que sofreu esse surto, né, não é para diminuir ninguém, porque todos nós temos falhas, defeitos, todos nós temos problemas, né? Eu falo no sentido de ajudar. Por quê? Porque ao você olhar aquelas imagens, né, que o pessoal divulgou aí, você vê que nitidamente entrou um anjo na frente dele e evitou dele ser
assassinado, ser morto ali pelos policiais militares, porque foi a queima-roupas. E foram de 5 a 6 disparos, né, assim, ó, de muito perto. Então você vê que o que aconteceu ali, naquele episódio, naquela madrugada, ali na rua São Paulo, foi um livramento de Deus, sim, foi um milagre, né? Porque ele não atirou com a espingarda nos policiais militares e ele também não foi atingido de forma fatal. Eu creio assim que existe um propósito muito grande na vida dele. Eu creio nisso. A gente sempre crê que as coisas acontecem porque Deus tem um propósito para realizar ali, de alguma forma, né? Basta a pessoa procurar, né, esse propósito e Deus vai sempre dar um direcionamento. Eu tive isso, né? Eu tive esse direcionamento. Nós, né? Todos nós temos esse direcionamento. E é uma porta, Douglas, que está ali aberta para todo mundo. O propósito de Deus na vida das pessoas está ali. A gente que decide se quer aceitar, acessar aquilo ali, viver aquilo ali ou não. E eu falo para todo mundo aqui que o propósito de Deus é tão lindo e tão maravilhoso que o Glauber que tinha depressão, o Glauber que tinha problema, um monte de coisa para resolver. Douglas, eu não acreditava no casamento. Eu tive situações no casamento lá na família que me barraram. E eu acho que isso foi um dos pilares para eu me afundar no sentimento, sabe? Nas coisas sentimentais, porque eu não acreditava no casamento, eu não acreditava na família, eu não queria ter uma família, eu não queria ter casamento. E Deus teve que trabalhar muito forte em mim, porque eu cheguei nos meus 30 anos e eu não queria casar. E tinha muita gente que me julgava, gente que falava o que não devia, falava um monte de coisa, mas ninguém procurou saber o porquê que eu não queria casar, porque eu não queria ter família, então assim, só que eu sempre tive esse olhar, esse julgamento das pessoas, mas isso não me parou, sabe? E quando Deus começou a tratar em mim, teve um dia que ele falou assim, olha, Glauber, você deseja viver meus propósitos, mas para viver meus propósitos, você tem que deixar isso de lado, você tem que arrancar esse sentimento de você. E eu lembro uma vez que a gente estava no culto e Deus usou a pastora Bárbara para falar comigo, Deus está arrancando do seu coração a raiz de amargura. E eu senti aquele mal que estava preso dentro de mim, de não acreditar no casamento, de não acreditar na família, de achar que a família era um projeto falido. Eu achava isso, eu pensava isso. Porque a gente teve situações lá no passado que me fez entender que família era um projeto falido. É um trauma, né? Um trauma. E aí eu comecei a trabalhar nisso e eu senti Deus tirando aquilo de mim para que eu vivesse um novo tempo com Ele. Para que eu vivesse um novo tempo com Ele. E hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho um casamento, eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho uma filha que nasceu, tem 1 mês de vida. E eu falo para vocês, quando você deixa Deus trabalhar, o Espírito Santo agir na sua vida, o mal que está ali enraizado ali, sai. E você vive um propósito diferente. Você abre a sua mente, o seu coração, você abre a sua vida para Deus. E as coisas começam a acontecer de melhor, sabe? E você falando sobre... Você falou que eu era pastor, né? Que eu falei que eu nunca queria ser pastor na vida. A minha família é toda família de sacerdote, de pastores. E eu nunca quis isso. Porque eu também tinha traumas em relação ao pastoreio, entendeu? Eu tinha situações em relação ao pastoreio que eu não queria viver isso. Para que é uma coisa que me causou indiferença no passado, por que eu quero hoje? Então eu não queria isso. Porque lá no passado a gente era muito cobrado, a gente vivia numa forma muito exigente das coisas, que não precisava daquele peso. Então eu não queria aquilo para mim. Eu falei, o que eu vou ser pastor? O quê? E um dia a pastora Bárbara falou assim, olha, Deus está me tocando e falando para você que você vai ser pastor. Na hora eu falei assim, eu não falei nada para ela, né? Mas na minha cabeça eu falei, que vou ser pastor o quê? Conversa fiada. E aí eu fui naquilo, e foi 1, 2, 3 vezes. 3 vezes Deus usou a pastora para falar comigo isso. Na terceira vez eu falei assim, olha Deus, eu não quero. Mas se é o propósito que o Senhor tem comigo, eu estou aqui. Seja o que o Senhor quiser. E no dia do meu casamento, eu fui ungida pastora. E desde desse tempo para cá, eu vi uma diferença assim, um crescimento espiritual, mental e de homem, que eu falo. Maturidade. Maturidade. Isso é importante.
Isso é importante. E, só que teve antes de ser ungido a pastor, a gente tem um preparo, a gente tem uma escola, né? Uhum. E a pastora Bárbara e o pastor Udi sempre me auxiliaram muito nisso. Me ajudaram muito, me abraçaram mesmo de uma forma grande, assim, em relação ao ministério, à vida pessoal, tudo, e para que eu chegasse onde eu cheguei, entendeu? Então eu falo assim, para quem está com depressão, quem está com síndrome do pânico, quem é ansioso, não tem outra forma de você conseguir sair dessa situação se você não procurar uma ajuda, se você não tiver uma pessoa que te ajuda. Em Deus, né? E principalmente Deus. Só que as pessoas ficam muito assim, ligadas a Deus vai resolver e não procura outra pessoa para ajudar. Não, tem que conversar. Tem que conversar. E a pastora Bárbara e o pastor Hudson, eles me abraçaram de uma forma tão grande. Te deram esse suporte. Me deram esse suporte e graças a Deus a gente está aqui hoje. Por isso que é bom a igreja, né, pastor? Quero agradecer aqui o pessoal que está participando com a gente. A Kellen está aqui batendo palminha. Estou bem atrasado nos comentários aqui, hein, pessoal. A Fátima Pereira dando glória aqui. A Giovana Carla Fávero. Quero mandar um abraço pro meu amigo Josias e a Lourdes lá do restaurante Que Delícia. Hoje estive lá, um churrasco maravilhoso, de Deus, hein? Parabéns, Josias, Lourdes, toda a equipe lá do restaurante Que Delícia. Parabéns realmente aí pelo trabalho, excelente trabalho, né? Convido a todos a também conhecer o restaurante Que Delícia. Aquele abraço aí para essa família muito abençoada. O Josias e a Lourdes, que são lá da IES, né? Sim. Lá com o pastor Adilson. Aquele abraço aí para todos também, pessoal, né, que acompanha aqui a nossa live. O Geraldo Santos está aqui, popular Geraldinho, né? Abraço aí, Geraldo. Faz tempo que não vejo. A Eliette Ortiz, o Cairo também está com a gente aqui, disse Quebra-Coco no ar. Aquele abraço aí, todo o pessoal do distrito do Quebra-Coco. Amém. Quem mais está por aqui? O Douglas está respondendo aqui, que é ele mesmo. Pastor Douglas, aquele abraço aí. O Elias Ferreira tá aqui, Deus abençoe, filho. A bênção do pai faz diferença, né? Sim, quando o pai fala assim, Deus te abençoe. Meu pai até hoje fala, né? Eu chego e peço bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu recebo, que eu vejo que tanto para bênção quanto para maldição, sim. Os pais têm muita autoridade, né? Por isso que os pais têm que cuidar muito do que eles dizem para os filhos. Sim. E o pai, ele é o sacerdote, né? Ele foi instituído como sacerdote da família. E a palavra do pai é aquela que vai dar destino para o filho, né? O pai, ele vai ser aquele que vai vai dar um destino para a criança, e a palavra de Deus vai falar assim, que ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? E o pai, ele tem essa função de ensinar o filho, dar um destino para ele. Aquilo que o pai fala e aquilo que o pai faz vai repercutir muito na vida do filho, né? E é muito importante o pai e a mãe ter sabedoria no que fala, no que pensa, né? Com certeza. Abraço também aqui para Thaís Leite. A Thaís está dizendo aqui que depressão não tem idade, também não tem cor, né? Não tem. Ela atinge qualquer pessoa em qualquer grau, seja rico, seja a pessoa, né, que tem uma qualidade financeira inferior, não interessa. Né? Qualquer pessoa pode ter depressão, não é frescura, é uma doença, né, é na alma, né? Só quem teve ou tem sabe o que nós estamos falando aqui, é algo realmente muito sério. Quero mandar um abraço também aqui para o Vilmar da Pax Brasil Médici, sempre conosco, né, Vilmar? Aquele abraço aí, obrigado, meu irmão. A Beatriz Todo está por aqui também, obrigado, Beatriz. A Elisneia Verdelho está aqui dando boa noite, Elisneia. José Carlos está aqui falando da crise de ansiedade. A Ana Carla Bernard está aqui dizendo, lindo testemunho, pastor Glauber, somente quem passa por esses problemas entende. E falar sobre isso é muito importante, né? Obrigado aí, Ana Carla. Gledson Nascimento está aqui também, grande churrasqueiro, né? Qualquer dia desse aí, vamos combinar alguma coisa, né, Glauber? Sim, sim. Nos abençoe, né? Nos abençoe, nos patrocine. Grande churrasqueiro, Gledson, hein? A Gabriele está dizendo aqui, é lindo o que Deus fez na sua vida. Quem está perto sabe muito bem, né? Sim. A Maria Rita Canteiro está por aqui também, só Deus para curar a depressão. Manfredo Barbosa está por aqui também. Grande Manfredo. A Seila Barros, né? Só Deus
para fazer o grande milagre. Com certeza. A Franciane França Correia está por aqui também. Nosso querido, um exemplo para nossos jovens e crianças. Ela está dizendo isso, pessoal, porque o Glauber, ele é responsável lá pelas crianças na igreja, na Oreb Church, né, Glauber? Sim, a gente é pastor, né, das crianças lá, juntamente com a pastora Bárbara e com o pastor Hudson. E Deus confiou a gente, né, pra gente, esse ministério. Já tem 5 anos, vai para 6 anos que a gente trabalha com o Ministério Infantil. Só que tem 2 anos agora que a gente está sendo pastor mesmo, pastor das crianças, né, sendo aqueles que cuidam das crianças. E para mim acho que é um ministério, eu vou falar assim, uma palavra simples, um ministério mais maravilhoso de se trabalhar na igreja. Porque, gente, criança, eles ensinam tanto a gente, eles nos ensinam tanto a uma forma simples da vida, e uma forma simples de ser sensível a Deus, que eu falo assim, eu acho que eu não queria ser pastor de outra coisa antes das crianças. E principalmente, eu gosto muito de criança, eu tenho muita afinidade com as crianças e a gente trabalha assim com eles lá e a gente vê cada crescimento das crianças, a forma que eles agem, a forma que eles falam, a sensibilidade que eles têm. Então, assim, o Ministério Infantil dentro da igreja é um ministério muito importante. Quem tem criança na igreja, o Ministério Infantil nas igrejas trabalha com as crianças, investe nas crianças, porque eles vão ser os futuros jovens da igreja, os futuros pastores da igreja. Se a gente não investe nas crianças, eu falo assim, Douglas, no mundo que está hoje... Isso que eu ia falar. Na situação que está hoje, eu estava falando com a Gabi lá em casa assim, amor, a gente tem muita preocupação de criar uma filha nesse tempo de hoje. E é muito difícil você olhar para o mundo lá fora e falar assim, meu Deus, o que a gente vai fazer com as nossas crianças? Como que vai ser daqui a um tempo? Então, assim, quem tem criança, quem tem um ministério infantil na igreja, trabalhe com eles, invista neles, porque... Se a gente não investe nas crianças que a gente tem na igreja, o mundo investe. O mundo investe e o mundo derruba as nossas crianças. Então, assim, a gente tem testemunhos, Douglas, das crianças lá na igreja, assim, que elas falam assim, olha, senti Jesus hoje. Muito forte, senti, né? o Espírito Santo hoje. E a gente estava falando hoje mesmo, lá no grupo, tem um grupo dos pais, né? E uma das mães falou assim, olha, o Bernardo, né? Uma das crianças falou assim, olha, o Bernardo chegou aqui falando que sentiu a presença de Jesus e que viu, sentiu a presença de Deus ali. Outro fala, eu senti a presença do Espírito Santo aqui. Então eles são sensíveis, porque eles são puros. E a gente às vezes chega lá na igreja atordoado com algumas coisas que tem que resolver no dia. Um monte de preocupação. Chega lá na igreja, aquelas crianças vêm e abraçam a gente. E eles brincam com a gente, quer atenção, e aí eles conversam com a gente. Eu falo assim, cara, eu esqueço qualquer situação que aconteceu comigo no dia, quando eu chego aqui para trazer o culto para as crianças. E graças a Deus o ministério está crescendo. Eu quero agradecer muito a vida do pastor Hudson, da pastora Bárbara, que confiou esse ministério nas nossas mãos. E através desse ministério que a gente pôde crescer ministerialmente também como pastores. Porque a gente tem que ter alguém para cuidar. A gente tem que ter alguma situação para resolver e para trabalhar ali junto. E as crianças é maravilhoso trabalhar com eles. Eu amo. Maravilha. Já eu mando um abraço aqui para o pessoal que está participando. Muitos comentários aqui. Obrigado, pessoal, pela audiência, pela participação. Dá tempo de a gente fazer mais uma música? Dá sim, com certeza. Lucas, vê aí pra gente, fazendo um favor. É a próxima aí, acho que é a próxima aí. Tá aí. Vamos lá, pessoal. Deixa eu te mostrar. Isso, não. Volta aí para baixo. Essa aí. Isso, essa aí. Grande é o Senhor. Maravilha. Tá desconectado? Ó, quem sabe faz ao vivo, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. A Joelane Martins está dizendo aqui, que testemunho lindo, que orgulho de você. Deus abençoe sua vida e sua família. Minha prima. Você é uma bênção. Teve outro comentário aqui que eu acho que eu perdi. Claudecira Braga está aqui, lá do DIG Automóveis. Abraço aí o DIG, toda a família, Claudecira, toda a equipe lá do DIG Automóveis.
Bom, depois eu encontro. Conseguiu aí? Conseguiu? Então beleza, vamos lá. Mais uma música aqui com o Glauber. Para quem não sabe, ele também é ministro de louvor, é levita, tem uma voz incrível, Amém, pessoal. amém. Glória a E Deus. realmente é muito usado por Deus. E eu pedi para ele trazer algumas músicas aqui, só para vocês, né, sentir um pouquinho aqui da presença de Amém. Deus na voz do Glauber. Realmente, ele tem um clipe também, a gente até fez uma matéria já sobre isso, Sim, né, sim, Glauber? fez. Um clipe que ficou top, hein? O Douglas, eu tava até lembrando esses dias, eu sou muito grato a você, viu? Porque Amém. quando eu estava trabalhando com a música e, né, tentando conseguir trabalhar com a música, você foi um grande apoiador e ajudou muito, divulgando, fazendo a matéria. E eu sou muito grato a Deus por isso, pela sua vida, que Ele vem continuar te abençoando e cada vez mais prosperando no Noticidade. Né? Amém, amém. Eu sou muito grato a Deus por sua Amém. vida. Não, você é um cara que tem um talento, né? E a gente consegue perceber isso. Né? Talvez a gente estava falando em off aqui que você tá louvando, né, na igreja, tudo, mas que hoje as suas prioridades né, o seu trabalho, a sua família, né, a sua comunhão com Deus, o seu cuidado com a obra de Deus através do ministério infantil, né? Tem outras prioridades. Mas a música, eu ainda penso que em algum momento da sua vida ela vai te encontrar. Eu que nem te falei, né? A música, assim, trabalhar na música agora, eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho. Mas uma coisa que a pastora Bárbara sempre fala para mim, e isso é verdade, se eu não correr atrás, não vai acontecer, né? Uhum. Só que assim, e a gente não pode dar desculpa também das coisas, né? Mas nesse período agora, que nem eu falei para você, tô num hiato em relação à música, porque a gente tem algumas outras prioridades agora em relação ao ministério, em relação à família, mas é algo que ainda queima no meu coração, tá aqui dentro, sabe? E a música faz parte de mim, cantar faz parte de mim, não tem outra coisa que eu ame fazer mais a não ser adorar e cantar. Isso está dentro de mim. Então, assim, daqui uns dias eu vou participar também no concurso lá em Campo Grande, de música. Legal. Aos poucos a gente tá... Vai acontecendo. A gente tá Fica voltando, tranquilo, a gente tudo tá tem voltando, o seu tempo. né? Tudo tem seu tempo. Aos poucos a gente tá participando das coisas. Lembrando para você que ao comentar, compartilhar, pessoal, a gente vai sortear aqui, né, um convite, um ingresso, né, custa R$100 para você participar na sexta-feira agora da palestra do pastor Arão Xavier. Né? Por que tem esse custo? É caro porque ele realmente é um palestrante de nível nacional e tudo tem um custo, né, pessoal? E depois também vai ter o jantar, então já está incluso já o jantar, né, lá no Braseto. E a gente está sorteando. No Braseto sabe que tem qualidade. A comida lá é de qualidade. Né? Isso. E aí a gente vai estar sorteando aí para vocês um ingresso para vocês participarem lá. Lembrando que já esgotou, né? Não tem mais vaga, está lotado. Então aproveita aí, dê essa chance aí para sua sorte participando aqui, né? Concorrendo também. Deixa aqui o seu comentário. É simples, é só comentar, compartilhar, pronto. Já está concorrendo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio antes do final dessa live. Vamos lá então com mais uma música aqui com o Glauber. Antes de cantar, eu só quero fazer um convite também. Fica à vontade. Daqui a pouquinho, daqui em 15 minutos. Lembrando que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Tem culto ali na Oreb Church, na rua Paraíba 380, ao lado do Cumão. Culto nas quarta-feiras às 19h30 e no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Então, culto Oreb Church. Só dá uma visitada lá que... Aqui vai ter uma palhinha, mas lá tem, né? Lá tem mais profundo, né? É diferente. É diferente. Então vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Amém. Sentiu aí, pessoal? Eu senti aqui a presença de Deus, hein? Muito forte, muito abençoado. E música alta, né? Quase estilhaçou os vidros aqui. Rapaz, Amém. Quase quebrou os vidros aqui. a nota foi lá no teto e voltou, hein, cara? Rapaz, que potência de voz, hein? Amém. Maravilha, que benção. Glauber, a gente sabe que você tem o culto agora, agora 7h30, então estamos aqui em cima da hora e infelizmente não deu para a gente aprofundar muitos assuntos, mas eu acho que deu para a gente pincelar um pouquinho, né? A gente vai ter outras oportunidades. Amém. Né? A gente faria o ao vivo com o acústico, né? Mas não deu, Não né? deu certo. Não deu certo. Os colegas não conseguiram ir. Os tocadores, né, não foi possível, mas quem sabe numa próxima oportunidade, né, a gente faz um acústico. Mas ficou muito legal aqui no formato que a gente fez, né? Sim. E louvo a Deus pela sua vida, parabéns por esse testemunho, continue firme na obra de Deus, você tem esse chamado e na música eu tenho certeza que a sua hora vai chegar, Amém. né? Amém. Está nas mãos de Deus. E muito feliz aqui pela sua presença. Algo mais que você queira acrescentar? Uma outra cidade aqui à sua disposição. Só agradecer mesmo a Deus, né, em primeiro lugar. Toda a honra e toda a glória seja dadas a Ele. E muito obrigado pela sua vida, né, por esse convite. Como eu falei para você, você sempre foi um parceiro, então eu quero agradecer por esse momento, por essa oportunidade, por essa janela aberta aqui, né. E eu quero também agradecer aos meus pastores, pastor Hudson, pastora Bárbara, né, a toda a igreja Oreb Church. Eu amo esse lugar, eu amo essa igreja. As pessoas que comentaram, né, cada um comentou aí, minha família que estava aí também, meu pai, minha mãe. Quero agradecer a todo mundo, que Deus venha abençoar cada um de vocês. E lembre-se, aquele que estiver precisando de ajuda, precisando de um amparo, nunca deixe de falar com alguém, nunca deixe de conversar com uma pessoa, nunca deixe de os seus sentimentos corroer, né, a sua mente. Sempre procure alguém, sempre procure... eu vou mais a fundo, procure uma igreja, procure um pastor, procure Deus, porque Deus ele está acima de todas as coisas e Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode resolver todas as coisas, assim como Ele foi na minha vida, Ele é na vida de todos. E Deus abençoe cada um. Maravilha! Então vamos ficar aqui com o sorteio, já temos aqui uma vencedora, né? Como que é o nome aí, Lucas? Thaís Leite. Thaís Leite, você Thaís acaba Leite, de parabéns. faturar um ingresso lá para a palestra de sexta-feira com o pastor Arão Xavier, lá no Braseto, tá avaliado em R$100 aí esse convite, né? A gente vai estar passando lá para os organizadores, para poder então você estar retirando o ingresso, tá bom? Mas você pode mandar a mensagem aí no meu WhatsApp que a gente vai organizar para você estar retirando. Parabéns, Thaís, e obrigado por participar aqui da nossa live, da nossa transmissão ao vivo aqui, nesse podcast com o pastor Glauber Valente, episódio de número 78. Lembrando que vai estar também à disposição no YouTube, tá, pessoal? Você que pegou aqui do meio para o fim, pode assistir ele todinho lá no YouTube, né, na sua Smart TV, lá no seu sofá, mais tranquilo, e aí você vai, tenho certeza que ser tocado aí por essa
palavra, por essa mensagem. A gente tem que encher a nossa mente de coisas boas, né, Glauber? Você, ao invés de ficar vendo série aí, filme de terror, né, ou novela, aquelas novelas, né, aquelas porcaria, vai ver um podcast, vai ouvir a palavra, vai, né, se envolver com as coisas de Deus, né? Entra no quarto lá e ora e vai fazer um momento de adoração que vai melhorar muito mais. Vai, com certeza. Vai te dar força, né, vai te dar sabedoria, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, né, vai se envolver mais com as coisas de Deus, que você vai ter uma outra mentalidade, uma outra visão, né, você vai ter um coração cheio da presença de Deus. Mateus 6,6 vai dizer, entra no secreto que eu vou falar com você. Então você entra no seu quarto, entra lá e faz uma adoração a Deus, ele fala com você e as coisas se resolvem. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Amém. Deus abençoe. Aquele abraço. Obrigado, Glauber. Amém. Portas abertas aqui para as próximas oportunidades. Lembrando para você que nesta quinta-feira, 19 horas, nós temos aqui o podcast com o juiz da comarca de Sidrolândia, Fernando Moreira Freitas, vai estar aqui trazendo sua história. Então convido você também a assistir, né, acompanhar nesta quinta-feira, 19 horas, então, o podcast, episódio 79, com o juiz Fernando Moreira Freitas. Obrigado, doutor, e por aceitar o nosso convite aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente o pessoal que é acadêmico de direito ou que tem vontade, quem sabe, de fazer um concurso, né, de seguir nessa carreira. O doutor Fernando vai trazer instruções especiais para vocês, tá bom? E também vai contar a história dele. Eu também tenho curiosidade para saber qual que é a história, né, do doutor Fernando, que é, né, um ser humano incrível, e eu tenho certeza que vai colaborar muito com a gente aqui no podcast. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Até a próxima.